faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus.
agora em sofrimento, elevo o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar
um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa tarde para todos vocês que estão chegando aqui pelo canal do YouTube e acompanhando a reunião pública da nossa Casa de Miguel. Eu sou Kátia Mondaini e trago para vocês hoje mais 2 estudos que a nossa casa está nos ofertando, né, de uma riqueza toda com esses ensinamentos de nosso Mestre querido Jesus. Hoje teremos o Livro dos Espíritos, que será comentado pela companheira Nilza, lá no Mundo Espírita ou dos Espíritos. Ela vai estar falando da questão 76 a 83, na origem e natureza dos espíritos. E teremos também a companheira Vera, que vai trazer para nós o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a coletânea de preces. Isso está no capítulo 28, lá no item 40, prevendo próxima a morte. Então são 2 temas que sempre nos esclarecem, né? Nos orienta e vão assim permitindo que a gente possa ter esse conhecimento maravilhoso que sempre nos consola. Eu queria dizer a vocês que
a página de abertura será feita pela companheira Marcília. E as nossas recepcionistas já estão colocando aí embaixo no chat as orientações sobre algumas reuniões que a nossa casa oferece. Lembrando a vocês que abaixo do vídeo tem um sinalzinho do lado direito de vocês. É um sinalzinho assim, né? Nessa forma. Esse sinalzinho representa a descrição do vídeo. E quando você toca ali, você encontra o jornalzinho da nossa casa, o Ceareiro, e encontra também informações sobre o que a casa nos oferece, né? E vocês também têm ali falando sobre o atendimento fraterno que está acontecendo online, que basta você agendar. Queria dizer também que após o término da nossa reunião de hoje, não deixem de acompanhar o GEAL com esse trabalho fantástico que as evangelizadoras preparam para as nossas crianças e nós crianças também. É muito bom. Que a paz envolva todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 58. Ganhar. E disse-lhes Jesus: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda a perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Amado Mestre Jesus, todos nós aqui reunidos neste momento, em que estamos reunidos em Teu nome, para que possamos, Senhor, refletir sobre os Teus ensinamentos,
refletir sobre as tuas orientações que nos foram trazidas através dos teus embaixadores, dos teus representantes aqui no nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a esses abnegados trabalhadores da espiritualidade que aqui estão para nos auxiliar com estas inspirações, com este fortalecimento, com este direcionamento, Senhor, para que possamos bem observar o caminho que deveremos seguir. Te agradecemos, Senhor, e como um dia nos dissestes, que brilhe a vossa luz. Assim, Senhor, estaremos nós no esforço para que essa chama de luz que temos em nós se acenda, se fortaleça, nos ilumine e que, Senhor, possamos ajudar na iluminação de muitos caminhos. Obrigada, Senhor. E pedimos a tua licença para darmos início às reflexões da tarde de hoje. Se conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, pessoas queridas. Boa tarde, irmãos da Casa de Miguel. Boa tarde, internautas. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e vou fazer a minha audiodescrição para aqueles que não podem me enxergar muito bem ou não podem me enxergar. Eu sou uma mulher preta, cabelos crespos bem curtinhos e já quase todos grisalhos. Estou usando um casaquinho mesclado de vários tons marrons. Atrás de mim tem uma parede lisa verde com a pontinha de um espelho aparecendo. Bom, vamos aqui falar do assunto que iremos comentar hoje, que é sobre o Livro dos Espíritos, a segunda parte, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Começaremos hoje o capítulo 1 dos Espíritos, falando da origem e natureza dos espíritos, das questões 76 a 83. Bom, este capítulo 1 dos Espíritos, ele vai falar de muita coisa, como o que nós vamos tratar hoje, que é a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, as diferentes ordens dos espíritos, a escala espírita, a progressão dos espíritos e anjos e demônios. Então, neste capítulo, muitas daquelas perguntas que várias vezes são feitas, que nos fazemos, tipo, da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Eu sou um corpo que tem um espírito ou sou um espírito que está em um corpo? Quem são os anjos? Os demônios existem? O que liga o corpo físico ao espírito? Então, esse capítulo já vai abordar muito desses assuntos. Como eu já disse, hoje trataremos
da origem e natureza dos espíritos. Então, vamos começar a ver as perguntas que Kardec fez à espiritualidade? Na questão 76, Kardec pergunta assim: que definição se pode dar dos espíritos? E vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Kardec. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí tem uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Vocês repararam bem que a palavra espírito está aqui com E maiúsculo. Então, Kardec, o codificador, usou essa forma, essa grafia, espírito com E maiúsculo, para designar a individualidade. Ele aqui não está falando de espírito com E minúsculo, que é o elemento inteligente do universo, como a gente viu lá na questão 23. Quem tem o Livro dos Espíritos, voltem lá na questão 23, que vocês verão que Kardec pergunta o que é o espírito com E minúsculo, e eles respondem que é o elemento inteligente do universo. Aqui ele já está falando da individualidade dos seres extracorpóreos. Vamos para a questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Kardec aqui pergunta se os espíritos são seres diferentes de Deus, distintos, ou se são emanações da divindade, ou somos nós espíritos, somos parte de Deus, somos pedaços de Deus. É isto que Kardec pergunta. E vamos ver a resposta que ele recebeu. Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com a relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, nós somos filhos de Deus porque nós fomos criados por Deus, somos obra de Deus. Mas o homem, lá nos primórdios, como não conseguia entender muito isso, não tinha maturidade para entender isto, ele imaginou Deus como a sua imagem e semelhança, sendo Deus como nós somos. Vamos entender aqui o homem como humanidade, não o gênero masculino. E essa ideia, muitos ainda têm até hoje. Muitos ainda imaginam Deus como aquele velhinho de barba branca, como nós, um ser limitado, finito, e que às vezes até vem aqui à Terra em forma de uma figura encarnada, não é? Então, vamos entender bem que nós somos obras de Deus, somos criaturas, fomos criados por Deus. E por isso somos chamados de filhos de Deus. Na 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus desde toda a eternidade? Repararam que aqui Kardec, de uma forma diferente,
ele vem fazendo a mesma pergunta. No fundo, ele está questionando a espiritualidade de uma outra maneira, para que a resposta, a ideia, não digo nem a resposta, mas que a ideia fique bem clara para todos. Então, vamos ver a resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres, como isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então vejamos bem, Deus sempre criou os espíritos, aqui espíritos com E minúsculo. E quando eles saem das suas mãos, os espíritos, e também aqui vamos entender esse sair de suas mãos, uma forma simbólica de falar. Ele cria por sua vontade. São simples e ignorantes. E ele, por isso, diz que nós não tivemos princípio. Porque se Deus é eterno e sempre criou, então sempre criou os espíritos. Mas cada um de nós, essa individualidade com E maiúsculo, em que momento fomos criados, isto aí nós já não podemos saber. Em que momento nós nos tornamos este ser pensante, com livre-arbítrio, isso nós já não sabemos. Isso é um mistério, como a espiritualidade disse a Kardec. Na 79, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, nós vemos, como a espiritualidade já bem disse a Kardec, existem 3 elementos gerais no universo. O princípio espiritual, da onde são originados os espíritos, com E maiúsculo, tá? E o princípio material, da onde são originadas a matéria, a matéria inerte, da forma que são manipulados. E acima desses 2 elementos está Deus. Deus acima de tudo. Deus é o Criador. Então, nós temos o princípio espiritual, que daqui são originados os espíritos com E maiúsculo, e a matéria primitiva, que é o princípio material, da onde são originadas a matéria inerte. Tudo isso mergulhado no fluido cósmico, ou fluido universal, como queiram chamar. A questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Vamos ver o que responder a Kardec. É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar.
isto já foi dito, não é? Que Deus sempre criou. E vamos lembrar do que Jesus disse, que está lá em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus nos diz assim: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Quer dizer, Deus, de toda a eternidade, ele sempre criou e até agora ele continua criando. Então, Deus continua criando espíritos desde sempre. Não parou em nenhum momento. A 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Quer dizer, um espírito é criado a partir de outro espírito? É isso que Kardec está perguntando. Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Como a gente já refletiu antes, já comentou antes, através das respostas da espiritualidade, o espírito, a gente não sabe em que momento foi criado. Agora, uma coisa é certa, um espírito não se origina de outro espírito. Eu vou até ler aqui, para que não modifique as palavras, o que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, onde Kardec nos diz assim: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Então, o pai e a mãe terrenos, eles fornecem o invólucro corpóreo, mas o espírito, a alma, né, encarnada naquele corpo, já existia antes desse corpo ser formado. A 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Quer dizer, os espíritos não são uma matéria? E eles respondem assim a Kardec: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz imaterial? Não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Kardec faz um comentário, mas antes de ler o comentário de Kardec, vamos definir bem, por acaso, se alguém tiver alguma dúvida, o que quer dizer uma matéria quintessenciada. Essa palavra, essa expressão, vem de quinta essência, e que quer dizer assim, no maior grau de pureza, é a plenitude, é algo de uma delicadeza assim, no seu ápice, no seu maior grau, como já foi dito. Então, o espírito, como ele disse aqui, é uma matéria quintessenciada. Mas quando ele nos diz assim, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem bem deficiente? Ora, essa falta de comparação é porque, e essa linguagem deficiente, somos nós que ainda temos uma linguagem muito pobre.
e a espiritualidade, ela não tem como fazer uma comparação, porque nós não vamos entender, nós não temos ainda a condição de entender. Então, vamos compreender no momento seguinte. O espírito é um ser incorpóreo, para ser mais exato, como eles dizem. Não é uma matéria quintessenciada, no seu maior grau de pureza, uma matéria etérea. E o comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir à luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, esse comentário aqui de Kardec ficou bem claro para nós, não é? Por que nós ainda não temos a condição de entender a definição exata de um espírito. E aí eu tomei um trechinho do que disse o Espírito Miramês comentando esta questão 82. Ele nos fala assim: os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina. E desse nascimento até ao espírito, reparei com E maiúsculo, ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. E a última pergunta para a nossa reflexão do dia de hoje, que é 83. Os espíritos têm fim? E aí Kardec faz uma complementação para o melhor entendimento dessa questão. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Respondendo a Kardec, os espíritos disseram: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos até agora dizer. Então, nós, espíritos, fomos criados, tivemos um início, mas nós não temos um fim. Nós somos seres imortais. E para finalizar essa nossa reflexão dessa tarde de hoje, eu trouxe também aqui um trecho para que nós possamos levar como reflexão.
Então, repetindo, sabedores que somos espíritos imortais, devemos ter esse trabalho, essa força de vontade de produzirmos em nós essa transformação moral para que os nossos vícios, as nossas imperfeições sejam transformadas em virtudes e assim alcancemos com êxito a vida eterna. E esse trecho é do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 154, que Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz assim: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Fiquemos todos com a paz do Mestre. Agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Boa tarde, eu sou a Vera Lúcia e hoje nós vamos refletir sobre o sentimento e o pensamento que envolve o ser prevendo a morte próxima. É do nosso Evangelho, capítulo 28, item 40. Vamos refletir juntos? Kardec nos diz que são fatores que nos libertam no momento da morte, ou seja, que facilitam o desligamento do espírito com o corpo, que tranquiliza aquele que vai partir para que ele tenha um bom desprendimento do corpo que já não vai mais servir. Um dos fatores é a fé no futuro. Futuro que aguarda toda a humanidade. É o cumprimento do nosso destino. Ninguém foge. Ninguém tem esse tipo de futuro diferenciado. É o mesmo para todos nós que recebemos a bênção da reencarnação e que precisamos partir de volta para a casa do Pai. Porque isto é com certeza a nossa elevação. É a ave voando em busca de planos superiores de vida. O outro fator é a elevação dos pensamentos. Que neste momento de finalização de vida, os pensamentos deixem de estar restritos à materialidade, às necessidades materiais. Nada que for de uso da matéria, nada vai importar. Nem os bens, nem os amores,
Nem o carro, nem a casa, nem o parente, nem o inimigo, nada vai importar nesse momento. O que importa é o desapego. Desapego de tudo, porque nós não podemos levar. Só a alma parte. E o outro fator é o enfraquecimento natural dos laços fluídicos. Há, pela idade, um desgaste natural da matéria, para que justifique a libertação do espírito. Então, este desgaste de função, de funcionamento da matéria, vai libertar o espírito, porque a matéria enfraquecida, a matéria sem fluido vital, ela liberta o espírito que se serviu dela. Esse espírito, desatando os seus laços fluídicos vitais com a matéria, ele parte em paz para a espiritualidade. Ele não é mais responsável pela vitalidade do corpo que se esvaiu. Embora nos pareça difícil de compreender, e é mesmo difícil, não é incomum que o ser que está partindo auxilie no seu próprio desenlace. É assim que dizem os espíritos. Embora nos pareça difícil de compreender que alguém se entregue prontamente ao seu próprio desenlace. Frequentemente, dizem os espíritos, frequentemente, mesmo quando a vida orgânica ainda permanece, ainda não se extinguiu, o ser ansioso por libertar-se, ansioso para que a sua alma ganhe um plano superior, conscientemente, às vezes, ele já iniciou o seu voo para o infinito. Porque ele está ansioso, ele está esperançoso de toda a felicidade que o aguarda, que ele vai desfrutar junto àqueles que lhe precederam, aos seus queridos, aos seus familiares, aos seus amigos, todos que nós vamos reencontrar um dia. Então, essa alma facilmente se libera daquele corpo. Reconhecemos isso quando nós percebemos em certas criaturas a calma na hora do desligamento. Vagarosamente, o olho se fecha, a respiração se apaga. Tranquilamente, sem emoções fortes. Parece uma chama de vela se apagando. Infelizmente, isso não acontece tão tranquilamente. Esse desprendimento não acontece naquele que concentrou os seus desejos, a sua vida, o seu apego, os seus
pensamentos, os seus gozos materiais, todo esse desespero por viver fisicamente, ignorando que nós não somos um corpo, que nós temos um corpo como ferramenta de trabalho. Nós temos, nós recebemos, nós fazemos jus a um corpo para podermos trabalhar em benefício do espírito, que somos nós. Então, quando nós ignoramos essa vida futura, ignoramos que nós teremos liberdade para reencontrarmos os nossos entes queridos, quando nós ignoramos que precisamos nos desprender da matéria, aí há um sofrimento nesse desenlace, porque o ser ignora, ele não quer aceitar ou ele quer ignorar propositadamente que nós somos todos passageiros nesse trem que é a vida e que o nosso destino, como filhos de Deus que somos, é voltar para a casa do nosso Pai, porque lá é que está toda a importância da vida. Kardec, na coletânea de preces espíritas, que é o nosso último capítulo do Evangelho, capítulo 28, no item 40, ele fala, nos preparando para aquele momento da morte próxima. E Kardec nos propõe que nós nos aprofundássemos no entendimento, no conhecimento do poder e da misericórdia do nosso Criador, da bondade do nosso Deus, que é Pai, e que nós orássemos nessa hora, com todo o coração, com a mente voltada para esse Pai de amor, que está pronto para nos receber de volta. Mas orar com toda a humildade do filho que necessita ir de encontro o abraço do Pai. Então Kardec nos ensina e nos estimula. Vamos todos orar juntos agora. Senhor Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Creio que tenhas permitido ao homem usar a intuição, desenvolver a inteligência, buscar conhecimentos para perceber e aspirar a um futuro além da vida do corpo perecível. Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a romper os fracos laços fluídicos e penetrar no mundo dos espíritos, onde prestarei contas, certamente, do bem ou do mal que pratiquei.
Deus de misericórdia, consente que eu esteja livre das ilusões, das honrarias temporárias, das riquezas perecíveis que não poderemos levar conosco, dos sentimentos inferiores de vaidade, de orgulho, de egoísmo, que são tão prejudiciais ao espírito que quer se libertar, que quer alçar grandes voos de volta à casa paterna. Sei que ainda levarei na alma, Senhor, as qualidades boas e as deficiências que não consegui vencer, para apresentar humildemente ao tribunal da vossa justiça rigorosa, porém sempre paternal. Deus Pai, confiando na vossa indulgência, apresento o meu arrependimento sincero, Senhor, e a vontade de reparar todo o mal, a fim de ser merecedor da felicidade para a qual me criaste. Senhor, sei que posso contar com o auxílio dos bons espíritos e do meu anjo protetor para vir me receber. E se eu for merecedor, encontrarei aqueles a quem amei na terra, para com eles festejar o reencontro emocionado. Mas sei que encontrarei também com aqueles a quem prejudiquei, para buscar humildemente o seu perdão, no propósito de reparar todas as ofensas que pratiquei. Dá-me, Senhor, a força, a fé e a confiança no vosso perdão, permitindo-me vislumbrar a vossa luz, que me erguerá a minha alma da situação de miséria espiritual que ainda me encontro, na esperança de merecer o vosso divino amor. Que assim seja. Amigo Jesus, sempre presente em nossas horas felizes, em que às vezes até esquecemos de te agradecer. Mas estás conosco também nas horas mais difíceis, quando nos lembramos muito de te pedir a mão, de te pedir o abraço, de te pedir a sustentação para vencermos os nossos infortúnios. Amigo Jesus, que sempre nos ajuda a enfrentar todas as nossas dificuldades, intuindo, assistindo, socorrendo, sempre ao menor sinal de perigo.
tem piedade, Jesus, de todos nós, falhando, falindo, mas sempre recorrendo ao teu amor. Todos nós que tanto necessitamos do perdão e da misericórdia de Deus, nosso Pai, que é infinito em sua justiça e em sua bondade. Assista-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, da amizade vem da
e vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus amigo, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a mediunidade com o Senhor. A mediunidade que nos leva ao verdadeiro bem, ao espírito da caridade para com todos os nossos irmãos, permitindo a comunicação dos bons espíritos e o auxílio aos sofredores, livrando-nos do orgulho, da vaidade e de todo sentimento contrário ao espírito da caridade. Que possamos seguir o caminho em trabalho constante, onde devemos aprender a auxiliar, abençoar e servir em Teu nome, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nosso tema de hoje é mediunidade com Jesus.
Nós estamos estudando sobre mediunidade já há algumas semanas e hoje nós vamos descobrir o que é mediunidade com Jesus. Vocês sabem? Bom, nós já sabemos que mediunidade é um dos atributos do espírito e que todos nós temos em maior ou menor grau. Nós já vimos alguns tipos de mediunidade e hoje nós vamos conversar sobre mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é exercer a mediunidade colocando em prática a lei de amor, ou seja, ser caridoso com todos, sem discriminar ninguém. É trabalhar com amor em nome de Jesus. Ou seja, exercer a mediunidade servindo ao próximo, com amor, respeito e responsabilidade, sem querer nada em troca. Pois quem trabalha para Jesus faz isso de forma espontânea, com desejo genuíno de ajudar. A mediunidade é uma oportunidade de ajudar assim ao próximo e se ajudar também. Sabe por quê? Porque ser médium não quer dizer que a pessoa é melhor do que outra. Na verdade, ser médium, antes de tudo, é um compromisso que nós firmamos antes de encarnar. E é por isso que toda pessoa que é médium ostensivo, como nós chamamos, aquela pessoa que trabalha com a mediunidade para ajudar ao próximo, deve praticá-la com responsabilidade, com amor e com boa vontade. É por isso também que quem pratica a mediunidade não deve querer nada em troca, presentes, vantagens ou benefícios em troca da mediunidade que exerce. Outra informação também bem importante é que um médium precisa sempre estar estudando as obras da doutrina espírita, para poder desenvolver o conhecimento e trabalhar da melhor forma. Porque só assim ele não será enganado, nem cairá em armadilhas por falta do conhecimento e da ignorância. Um grande exemplo de um médium que trabalhou e exemplificou todo o amor é Jesus. Se nós formos ver todas as passagens de Jesus, ele sempre fez as curas, ele sempre deu orientações, ele sempre ajudou a todos sem receber nada em troca. Jesus amou a todos e ajudou a todos sem distinção. E é por isso que a mediunidade que nós exercemos deve ser pautada em seus ensinamentos, ou seja, devemos exercer a nossa mediunidade com Jesus. E isso envolve responsabilidade, sabedoria, amor, vontade firme de ajudar, sem desejar nada em troca, assim como ele fez. Agora eu vou contar a história de Juca. Juca era um bom rapaz. E um dia sua irmã menor, Carolina, ficou tão doente, tão fraquinha, quase não se mexia. Deitada numa caminha naquela casa bem pobrezinha. Além disso, a família de Juca, seu pai, sua mãe e irmãos moravam numa casa no meio do mato. Logo não tinha recurso, nem médico, nem nada. Alguns vizinhos achavam que a menina nem passaria daquela noite. Como Juca amava sua irmã, então resolveu fazer uma prece que sua avó ensinara quando era menor. Ficou ao lado dela, no chão, orando, pedindo a Deus que curasse sua irmãzinha e que ficasse completamente boa. Naquela noite, orou com todas as forças, adormeceu um pouco antes do sol nascer. Quando ia adormecendo, percebeu que entrava num quarto uma moça de branco, muito bonita, acompanhada de outras moças que aproximavam de Carolina. Juca entendeu que era uma médica e as enfermeiras pediram sua oração e que Jesus enviara para curar sua irmãzinha. Quando acordou de manhãzinha, foi logo uma festa. A Carolina estava boa e curada. Então, contou a todos como foi que aconteceu. E a notícia logo se espalhou. Veio gente de longe para conhecer a história do rapaz, que tinha uma oração tão poderosa
Todos elogiavam e começaram a pedir a oração de Juca. Mas a vaidade de Juca foi crescendo, crescendo. Foi aí que ele começou a pensar. Como todos queriam as suas orações, ele não era rico, e nem seu pai nem sua mãe, que tinha que trabalhar na lavoura, e ele também. Então começou a cobrar pelas orações, e ninguém mais em sua casa precisaria trabalhar, que todos teriam uma vida de folga e ele ficaria rico. Pensou e fez. Começou a cobrar e ganhar dinheiro. Juca vendia suas orações de acordo com o tamanho e a função. Só que os problemas começaram a aparecer. As brigas, discussões entre os seus pais e irmãos quase não se entenderam mais. Sua ganância, Juca não percebeu muita coisa. Não percebeu, por exemplo, que a médica e as enfermeiras que ajudavam desde a primeira vez não apareciam mais. Estavam se afastando. Que as próprias orações que ele fazia não tinham transformando as coisas em vazias, simplesmente obrigações. Devagarzinho estava perdendo toda a sua força. Mas o pior de tudo é que Juca não aceitava que alguém que exigia o pagamento de um dom recebera de graças de Deus. Não percebeu que ele negou a orar de graça pelos pobres da redondeza. Sua amiga médica e enfermeira se afastaram, que eram espíritos de luz e seus protetores. Um dia, Juca sonhou com aquela amiga médica e alertou sobre o comportamento, explicando que a mediunidade com Jesus é um grande instrumento de autoiluminação, vinculando ao Evangelho um grande código moral para todas as realizações humanas. Lembre-se que Jesus e seus discípulos curavam as pessoas por amor ao próximo, nada de receber em troca. Juca, pensativo, com um sonho, teve que refletir sobre suas atitudes. Afinal, não cabia mais cobrar pelas orações. Passou a seguir o exemplo de Jesus, modificando sua conduta desse dia em diante. Toda oração que o Juca fazia tinha o coração sem esperar nada em troca. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história de Juca. Vamos lá? Vocês perceberam que Juca era um menino bem legal, né? Ele viu que a irmã dele estava dodói, estava doente e resolveu fazer uma oração para ela. Uma oração, uma prece que foi tão forte que conseguiu chamar bons espíritos que ele viu em forma de enfermeiras, médicas que foram ali auxiliar a irmãzinha dele para que ela ficasse logo boa. A prece que Juca fez veio do coração, do sentimento dele. Ele fez com todo o fervor e com todo o amor pela sua irmã logo se recuperar, e assim o auxílio veio. Todo mundo ficou muito feliz, e aí a notícia começou a se espalhar naquela pequena cidade, que Juca tinha uma oração assim tão forte. E todos resolveram procurar Juca pedindo orações. Mas foi aí que Juca se perdeu. Ele se perdeu na vaidade. Ele começou a cobrar pelas orações que ele estava fazendo. E isso não é certo. A gente viu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesses. Mais especificamente sobre mediunidade gratuita, no item 7, que diz que a mediunidade ela não é um privilégio, que está em toda parte. Cobrar por ela, fazer com que ela seja paga, a gente está desviando ela de seu propósito.
Deus quer que a luz chegue a todos e que não tenha alguém que seja privado dela. Quem não pode pagar, por exemplo. E era isso que Juca estava fazendo. Como Juca não estava mais vibrando nesse sentimento de amor, de gratidão a Deus, não estava mais conseguindo sintonizar com aquelas amigas, aquelas enfermeiras que atenderam a sua irmãzinha no início da história. Elas começaram a se afastar, porque Juca já não estava mais com aquele mesmo propósito. Foi então que o Juca teve um sonho que a enfermeira explicou para ele o que era mediunidade com Jesus. Que, na verdade, o dom que ele recebeu, Deus deu a ele gratuitamente, de ser intérprete dos espíritos, para que possa se mostrar o caminho do bem e não vender as palavras como ele estava fazendo. Vender as suas vibrações. Então, depois dessa conversa, Juca sentiu lá dentro do seu íntimo, porque a gente carrega as leis de Deus no nosso coração, que ele estava fazendo a coisa errada. Juca se conscientizou e nunca mais cobrou por uma oração, e sim rezava constantemente para todos aqueles que necessitavam do auxílio de Deus e dos bons espíritos. Agora a gente vai a uma atividade com a tia Daisy. Olá, meus queridos espíritas mirins. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo na paz? Meu coração deseja muito que tudo esteja bem com todos vocês, assim como está comigo e os meus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre mediunidade. Mediunidade com Jesus. Mas como assim mediunidade com Jesus? É um tema muito interessante, não é? A mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação, quando vinculada ao Evangelho de Jesus. Todas as diretrizes contidas no Evangelho é para nos auxiliar a termos mais consciência sobre a responsabilidade que é a mediunidade em nossas vidas. No livro dos médiuns, no capítulo 31, sobre dissertações espíritas, falando dos médiuns, no item 10, nos diz assim: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. No livro O Consolador, na questão 382, tem a pergunta: qual é a verdadeira definição de mediunidade? E a resposta é a seguinte: a mediunidade, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pelo mundo. E o que isso quer dizer? Vamos ver? Então, a mediunidade é uma fonte inesgotável de influência espiritual entre os homens. E o Espiritismo, esse consolador prometido por Jesus, nos auxilia na disciplina para melhor servir em seu nome. Existem vários tipos de mediunidade, nós vimos isso na aula passada, né? Mas o mais importante é o bom uso que fazemos dela.
Na questão 383, também do livro O Consolador, nós temos a pergunta: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? E o esclarecimento é o seguinte: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais diversas posições evolutivas. E o atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos, que nós já também estudamos em outras aulas. Bom, nossos 5 sentidos são visão, audição, tato, olfato, paladar, e percebemos isso desde tenra idade, com algumas exceções, dependendo da sua programação, não é? E a mediunidade percebemos aos pouquinhos. A mediunidade com Jesus é estar com Ele no caminho certo para a elevação. Isto é, Jesus é a bússola que nos orienta no trabalho com o nosso irmão, que nos dá a diretriz para que tenhamos uma disciplina correta. Ele é o farol a dar clareza aos nossos conhecimentos, nos mostrando a direção certa para a nossa elevação. E agora, vamos à nossa atividade? Então, crianças, a nossa atividade, primeiro vamos observar vários potes e copos com tampas diferentes. Cada um tem a sua tampa. Nossos corpos, e aqui as tampas são os espíritos comunicantes. Qual é a atividade? É encontrarmos a tampa certa de cada pote. Ou seja, o médium, ele tem que ter o pensamento que possa receber a comunicação desse espírito. Então, a gente vai buscar a tampa, que a gente já sabe, né? Redondinha, tem que buscar um pote redondo, não é? Pronto, achei. Essa daqui, ó, também, ó. A gente vai buscando o encaixe. O pensamento tem que estar encaixado. Olha, aqui não se encaixou. Então, olha, ele não pode haver comunicação aqui. Esse aqui já pode se comunicar, se encaixou corretamente. Aqui, beleza, ó, todos eles. Aqui vai acontecer a comunicação. O médium e o espírito comunicante se encaixaram. Para que a mediunidade com Jesus aconteça, é necessário que o médium se concentre, que tenha boas intenções, que tenha um desejo sincero de praticar o bem. Deve ser honesto, verdadeiro, estudar para melhor trabalhar a sua mediunidade e servir a Jesus, servindo ao seu irmão. E se esforçar ao máximo para domar as suas más tendências. Né? O encaixe deve ser sempre positivo. Para que o nosso pensamento e o dele possa se encaixar melhor, são necessárias todas essas coisas. Né? É trabalhar a sua mediunidade a favor do próximo e você, antes de reencarnar, assumiu esse compromisso. Então, agora eu vou deixar outro recado com vocês. Ó. Jesus ama você. Chegamos ao final do nosso encontro e vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz
que nos enviaste para nos ajudar e orientar nossos caminhos. Pedimos que nos abençoe e que nos auxilie na compreensão de teus ensinamentos, que tanto nos ajuda no caminho da evolução. Que aprendemos a amar sempre e que esse amor possa nos modificar cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para o nosso espírito. Ampara-nos, Senhor, esteja conosco durante a nossa semana, nos nossos lares, nos nossos grupos de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada, amparando-nos e fortalecendo-nos a cada dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.